Você sabia que tem doce de leite que é tão caro que custa um emprego e a dignidade do trabalhador brasileiro? É, tem doce de leite que é caro. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Elaine e eu queria conversar uma coisa sobre a treta lá do doce de leite ainda, que rendeu muito essas semanas atrás. E pra mim mostrou uma coisa muito óbvia, mas que foi pouquíssimo falada, né? Que é a opressão, né, de gente rica contra a gente pobre. Parece uma coisa tão batida, mas gente, só evidenciou isso aí pra mim. E calma, antes que você já se irrite, alguma coisa, eu vou explicar o porquê, tá? Vamos entender aqui o raciocínio, primeiro, antes da gente se revoltar, né? Porque você tem que se revoltar, mas pela coisa certa. Então, só aqui recapitulando, né, o que aconteceu, e assim, não vou focar nem na pessoa, celebridade, nem na pessoa do gerente que foi demitido, porque eu não sigo a celebridade, não sei o que ele faz da vida, e também não conheço o gerente que foi demitido, né, a gente não conhece as pessoas, mas vamos focar aqui nos fatos que foram apresentados. Esse que interessa, né, o que foi exposto. A partir do que foi exposto, a gente tira ali conclusões, né. Então, o que aconteceu aparentemente, né? Segundo as imagens que foram expostas, eu vi muitos vídeos, eu vi muitas opiniões, muita cobertura, e né, eu achei falta disso, achei falta das pessoas enfatizarem esse pequeno detalhe que eu vou falar aqui. Pequeno, muito grave, na verdade. Então, o que aconteceu, né, gente? Um religioso, um influencer muito famoso, ele foi até uma loja, até uma cafeteria, para comprar doce de leite. E aí, ele disse que o doce de leite estava anunciado por um preço, e aí cobraram outro, e quando ele foi avisar o gerente maltratou ele, gritou, disse que não era aí, que era o preço era aquele, se ele quisesse levava, levava, se não quiser, não levava. Né? Então ele foi nas redes sociais dele e anunciou, foi muito maltratado, o gerente da loja tal, falou o nome da loja, a localidade da loja, deu tudo, e o gerente especificamente, né, maltratou ele. E aí o que aconteceu, né, minha gente? Ele tem quase 30 milhões de seguidores no Instagram. Tem países que não tem 30 milhões de habitantes, mas pra gente ter uma ideia da grandeza, né, do tamanho da influência da pessoa. E aí ele tendo todo esse enorme desse alcance, logicamente houve pressão na midiática, na marca, na loja e tal, e o gerente acabou sendo demitido. E ele ficou sabendo disso pelas redes sociais. Ninguém falou com ele diretamente, falaram depois só, né? Ó, a gente vai ter que te demitir, porque veja bem, né? Eles viram as imagens na câmera de segurança, as imagens gravadas, e não foi bem do jeito que o religioso falou. Não foi. Nas câmeras estão mostrando claramente que não foi. E segundo testemunhas lá também, não foi isso que aconteceu, segundo o que o religioso falou. Mas, mesmo assim, a marca disse que tinha que demitir, a loja, né, disse que tinha que demitir e tal, por causa do tamanho, porque né, o religioso é um influencer, é uma celebridade. Então, sobrou para quem? Sobrou pro lado mais fraco da história mesmo. Como sempre acontece, né, minha gente? A corda arrebenta pro lado mais fraco. É aquilo que eu falei, né? Começou lá o negócio, vão cobrar de quem? Né? A pessoa nem fez o que estão dizendo que ele fez. Mas quem que é o pobre da história? Né? Eles vão cobrar de quem? Do milionário? Da celebridade? Não, vai cobrar do pobre. Sempre assim. Então tá bom. Né? Aí o gerente veio também nas redes se pronunciar, contar a versão dele da história, que não foi bem isso que aconteceu, que ele não teve interação nenhuma com o religioso, que na verdade nem foi o religioso que estava comprando o tal do famigerado doce de leite, era a pessoa que estava com ele, que estava comprando, né? E aí a moça do caixa, quando veio perguntar do preço, ela não falou assim, olha, o preço está errado. Ela falou, qual o preço desse doce de leite? Né? E aí ele falou, o preço é esse. Ele foi na prateleira, viu que a plaquinha do preço, ela estava caída, então ele posicionou corretamente, de novo, falou, ó, o preço é esse aqui. E aí, né, o religioso veio dizendo assim, que estava errado, veio com todo assim aquele ar de super-herói do consumidor, porque foi anunciado errado, porque eles estão anunciando o preço errado, pela lei, pelo direito do consumidor, a pessoa tinha que fazer no preço anunciado. Pois é, gente, todo mundo focou muito nisso. Né? Às vezes a gente pega um foco errado, eu também faço muito isso, pegar o foco errado. Mas é bom a gente digerir as coisas com o tempo pra gente poder pensar melhor. E ele disse, foi anunciado errado, e choveu de advogado, de psicólogo, de repórter, de jornalista, um monte de gente falando, sim, nesse ponto, o religioso está certo. Né, ele precisa
a loja precisa, se anunciou por um preço, tem que vender nesse preço, não interessa que não tá no sistema, que não sei o que, não sei o que. Pois é, gente, mas o que me pareceu aqui pra mim, né, analisando, né, de acordo com o que tá exposto na internet, né? O que me pareceu? Me pareceu que o preço não estava anunciado errado coisa nenhuma. Eu até fui procurar pra ver como é que é a etiqueta da loja Havana. Né? Eu ia olhar no shopping e eu acabei esquecendo. Não sei se são todas iguais, não sei se é um padrão. E eu acabei esquecendo, gente. Mas aqui tem, né, eu achei uma imagem aqui mostrando como que é a imagem, como que o preço é disposto nessa loja. E é uma plaquinha escrito o preço. Né? Então não tem ali o nome do produto, tem o produto e uma plaquinha com preço. O que pode ter acontecido? Se você já trabalhou em comércio, ou trabalhou atendendo o cliente, ou se você já foi numa farmácia, no mercado, em qualquer lugar, você sabe que isso acontece. Às vezes os produtos estão ali, um do ladinho do outro, e os preços estão ali também, um do ladinho do outro. Aparece algum cliente meio desastrado e acaba mexendo, empurrando, tirando as coisas do lugar. E como a gente pôde ver, a loja estava muito cheia naquele dia, porque era véspera do Dia das Mães. A loja estava lotada, tinha funcionário de folga, funcionário em horário de almoço. Então estava o gerente, mais uma pessoa atendendo todo mundo, atendendo mesa, organizando coisa, mais a moça do caixa. Então assim, me pareceu, né, que o padre influencer ficou muito bravo que não foi estendido um tapete vermelho ali pra ele. Que eles trataram ele como uma pessoa normal. Não trataram ele como celebridades. E aí me parece que ele ficou meio revoltado foi com isso. Por quê? Porque daí ele criou essa história toda, gente. A plaquinha não diz que o produto está anunciado com este preço. Que era R$ 49,90, uma coisa assim. Porque assim, ó, a lei do consumidor existe, ela está correta, né? Se o produto está anunciado por um preço e você chega no caixa é outro, tem que ser cobrado o preço mais barato. Sim, só que o problema é que não estava anunciado um valor mais barato. O que pode muito mais ter acontecido foi confusão do cliente, do boy lá que estava com ele, que foi pegar o doce de leite e viu a plaquinha, como a outra estava caída, ele acabou deduzindo que o preço era do outro. Mas não estava escrito isso. E não tinha um código de barra ali dizendo, ó, aqui doce de leite light R$ 49,90. Se tivesse escrito isso, ou um código de barra identificando que aquele produto era aquele preço, aí sim a loja estava errada. Não me parece que foi isso que aconteceu. Porque não tem essa informação na plaquinha, só tá o preço e ali encostar no produto. Então me parece que foi mais uma confusão do cliente. O cliente entendeu que o preço era aquele e aí veio com essa de, ai, a lei diz que tem que fazer mais barato. Não, a lei não diz que se você entendeu que o preço é mais barato, ele tem que ser mais barato. Diz que se ela é anunciado por um preço mais barato, e não parece que é o caso. Olhando a plaquinha aqui, que eu tô olhando pra ela aqui, não parece que é o caso, entendeu? Parece apenas de que tá ali o preço tal, e não tem nada que identifique naquela plaquinha que aquele preço ou aquele código de barra, que não tem código de barra, correspondia ao produto que eles queriam levar pelo preço mais barato. Me pareceu apenas confusão, gente. Só confusão. O cliente se confundiu, a loja estava cheia, eles estavam apurados ali, correndo para resolver, para atender todo mundo, não deram a atenção de celebridade que a pessoa queria, e aí ele foi fazer stories, reclamar da loja, do atendimento do gerente, atendimento esse, interação essa que nunca aconteceu, né? Mostra nas câmeras que não aconteceu. Também vieram testemunhas depois, eu vi, né, em reportagens aí pessoas que testemunharam, estavam lá e viram e falaram que não aconteceu, não teve gritaria, não teve maus tratos com outros funcionários, não teve nada disso. Não teve nada disso, foi uma fanfic. Foi isso que aconteceu. E aí, né, eu vi muita gente falando isso, muita gente, porque é o direito do consumidor. Pois é, só que essa lei nós não temos evidência de que ela foi quebrada. Não temos. E até porque, que coisa ridícula, né, ficar brigando por preço. Se você tá comprando um carro, uma casa, ou foi uma coisa que você mandou fazer exclusivamente pra você e foi ali combinado um preço e depois tá outro, é uma coisa. Agora, minha gente, vai comprar um doce de leite, tá um preço, você achou caro, não leva. É muito fácil, meu Deus, qual que é a dificuldade? Eu realmente não entendi. Não entendi. Me pareceu muito manha. Manha de adulto. Sabe, todo mundo adora crucificar criança quando faz manha. E quando é adulto fazendo manha, ninguém fala nada, né? Me vem com um negócio de lei ainda. Quando é adulto fazendo birra. O que me pareceu foi isso. Né? Porque se sou eu que tô num lugar, tô comprando uma coisinha normal, gente, doce de leite, um monte de marca de doce de leite. Se não gostou do preço, tá caro, a loja tratou mal, não leva, gente. Faz uma reclamação no saque. Faz uma reclamação no Reclame Aqui. Vai no Instagram dele, manda um direct. Olha, fui maltratado na loja tal. Entendeu? Tem outro jeito de fazer isso. Porque se a pessoa tem quase 30 milhões de seguidores e vai expor isso na internet, é claro que vai dar cagada.
É claro que vai dar ruim. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, aí que tá, nós não temos nenhuma evidência de que o negócio do consumidor foi quebrado. Que, como eu tô dizendo, a plaquinha, ela não explicitava que estava se tratando daquele produto, entendeu? Não estava escrito lá doce de leite light R$ 49,90. Ou um código de barra que indicasse que aquele preço era do... Não, ela estava mal posicionada ali. Tanto que a plaquinha com o preço certo estava ali também. Caidinha ali do lado, provavelmente derrubada por algum outro cliente, que a loja estava cheia. Sabe, meu Deus do céu, todo mundo agiu muito na emoção, todo mundo, né, querendo defender padre, querendo defender o gerente e tal. E assim, às vezes a gente esquece de olhar a coisa óbvia que pode ter acontecido mesmo, né? Mas, uma evidência nós temos. Outras duas leis foram quebradas. A do consumidor tem essas ressalvas, né? Nós não temos essa evidência. Mas a exposição do trabalhador ou da pessoa anônima, né? Essa lei foi quebrada. Existe uma lei para isso, tá, gente? Da pessoa expor dados sensíveis ou expor uma pessoa sem nenhuma necessidade. É diferente assim, a pessoa já está exposta e você está comentando alguma coisa. Não é isso, não é sobre isso. É bem o caso, sim, desse gerente, né? Ele estava lá trabalhando, ele estava cuidando da vida dele e de repente ele recebeu uma exposição nacional, de que ele não pediu. E a exposição foi tamanha que custou o emprego dele. E aí nós temos também uma outra quebra de lei, né? Demitir ali o funcionário sem nenhuma justificativa. Incumbir ao funcionário uma responsabilidade que não foi dele. Tem lei para isso, gente. Inclusive, eu não vi ninguém falando disso exatamente, das quebras dessas leis. Estamos falando da lei do consumidor, que nós não temos nenhuma evidência de que foi quebrada. Mas falando da lei do sigilo das pessoas, do direito, né, ao anonimato que as pessoas têm, se elas quiserem, e também das demissões indevidas, gente, eu vi um jornalista que leu uma nota de repúdio que foi postada pelo Sindicato dos Trabalhadores da área de turismo, cafeterias, restaurantes de Joinville. Né? Eles publicaram uma nota de repúdio e disseram que vão abrir um processo, sim, contra a loja e contra também o influenciador celebridade lá. E aí, gente, eles disseram isso, né? Eu vou ler um pedacinho da nota porque ela é longa. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui pra vocês lerem. Mas diz lá assim, ó. Qualquer prática de desligamento motivada por pressões externas ou estratégias de marketing que recaiam injustamente sobre o trabalhador, atribuindo-lhe de forma indevida e extremamente gravosa a responsabilidade por situações e atos alheios à sua conduta, a dignidade do trabalho e do trabalhador deve sempre prevalecer sobre os interesses circunstanciais e reputacionais. Resumindo, o que isso quer dizer? Foi atribuído ao gerente, né, a responsabilidade de uma coisa que ele não fez e com um resultado muito danoso que custou o emprego dele, custou a saúde mental dele, gente, custou a saúde mental dele. Aí outro ponto interessante, que daí eu vi muita gente passando aquele pano, né, muito psicólogo, que o povo gosta de, né, fazer aquele equilíbrio e pagar de bonzinho na internet. E claro, minha gente, a saúde mental não pode ser negligenciada. O próprio padre, né, já relatou por aí que ele tem problemas com depressão e tudo mais. Inclusive ele jogou essa carta, né, depois que o negócio começou a se voltar contra ele, as pessoas começaram a cobrar dele, né, que o que ele fez foi totalmente indevido, e foi indevido, gente. E até agora eu não vi ele pedindo desculpa. Eu não vi ele pedindo desculpa, eu não vi ele fazendo nada para reverter isso. O que eu vi é ele querendo ele se fazer de vítima, de que ele tem medo de sair na rua. O cara tem um monte de segurança, um mais lindo do que o outro. Parabéns, padre. Excelente gosto que ele tem. Né? Um segurança mais lindo do que o outro, ele tem uma mansão totalmente privativa, num terreno enorme, uma propriedade enorme, tá cheio de empregados, e vem me dizer que tá com medo, né? Diferente do outro lá, que é uma pessoa totalmente comum, sem emprego, sem renda, não é milionário, não tem renda, né? Tá à base de remédio, tá afastado porque tá totalmente abalado emocionalmente, psicologicamente, né? Então, veja bem, gente, eu vi algumas pessoas falando que, será que não tá desproporcional o hate com o padre? Hate realmente não é legal, né? Hate não é legal, mas a gente apontar as coisas que estão erradas, as atitudes, não exatamente as pessoas, como eu tô falando, o foco são as atitudes aqui, isso a gente precisa apontar. E eu acho que sim, isso foi desproporcional, porque a cobrança, né, saiu muito mais caro pro gerente do que pro religioso, muito mais caro. Porque, como eu disse, o religioso é milionário, gente, e eu tenho uma certa dificuldade de sentir peninha de milionário. Eu tenho. E aí eu vi muita gente também falando assim,
Mas não é só porque ele é padre que ele não pode ser rico, não é só porque ele é padre que ele não pode andar com homens lindos e saradões, que ele não pode ir na academia com shortinho curto, que ele não pode ser celebridade, dançar com calça justinha rebolando e ir nos programas da Globo. Eu também acho que não tem nenhum problema. Eu só acho que não condiz com a vocação de padre na qual ele fez compromisso, né? Ele podia ser pastor, então isso aí combina muito mais com o pastor do que com o padre, né? Até onde a gente sabe, eu até fui procurar, gente, eu fui procurar, né? Falei, não, vai que eu tô sendo injusta, vai que a pessoa, né, ele é super legal, vai que ele divide a fortuna, os milhões dele, ele aplica isso para clínicas de tratamento, né, e nem divulga isso, né, faz ali, tipo, no anonimato, faz essas bondades e tal. E eu fui pesquisar, né, gente, se o padre Fábio de Mello já ajudou os pobres, o que ele já fez pelos pobres. E aí, gente, se ele faz realmente tão bem escondidinho que eu não achei nenhuma reportagem falando disso. Não achei nada. Eu não achei nada. Eu achei, para não dizer que não achei nada, achei uma aqui, de quando que é esse aqui, ó, de 2016, dizendo: padre Fábio de Mello foi visitar famílias cristãs que vivem em Gaza. O que mais que diz aqui? Vamos ver. Aí tem um discurso dele aqui falando a importância da caridade, de 9 anos atrás, né? A importância da caridade. Eu não vi pra ver o que ele falou. Como eu disse, eu não sigo, né, gente? Eu não sigo ninguém, eu não dou pau pra ninguém, gente. Né? Aí aqui, ó. Outra reportagenzinha curta aqui. Padre Fábio Mello, Papa Francisco sempre se preocupou com os pobres. Sim, o Papa Francisco se preocupava muito com os pobres. Aí, credo, tem um no TikTok aqui, gente, dizendo assim, ó. Padre pede que os pobres se levantem na missa. Hoje, Dia Mundial dos Pobres, então vou pedir que os pobres... Tá, não sei se foi ele, alguém aqui, não sei, não tá dizendo qual padre, tá dizendo padre pede pros pobres levantar a mesa. Ai, vamos expor os pobres, então vou mostrar. Ai, gente, vocês são ridículos, pelo amor de Deus. Aí tem um negócio aqui, também no TikTok, reflexão sobre a verdadeira riqueza da vida. Esse é o padre ali fazendo. Qual será que é a verdadeira riqueza da vida, padre? Conta pra mim. Aí tem aqui, vamos ver. Ser rico não é pecado. Padre Fábio de Mello falando. Em 2008. Então, ser rico não é pecado, padre. Só que segundo a Bíblia, que você diz que segue, né, que os católicos, evangélicos, todo mundo que é cristão segue, Jesus, né, o Cristo que vocês seguem, diz lá que se você quer entrar no céu, você, né, as pessoas vinham perguntar para ele assim, tinha as parábolas, né, um rico veio e perguntou assim para ele, o que eu faço para te seguir? Vai, doa toda a tua fortuna e vem. O cara não gostou, lógico, né, que ele ia ter que abrir mão da fortuna dele e vazou, não ficou lá não. E aí Jesus falou, né, que é mais fácil um camelo, que era uma corda muito grande, não é um camelo bicho, era uma medida muito grande, passar aí pelo buraquinho de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Então sim, não é pecado, porém, segundo o próprio cristianismo, a própria Bíblia que eles dizem que seguem, diz o contrário. Paradoxos? Não sei, não sou cristã, não quero nem esquentar a cabeça com isso. Só acho que é um pouquinho hipocrisia, né? O cristão que diz isso. Mas tudo bem. Vamos aqui. Papa Francisco sempre se preocupou com os pobres, sim. Então, já, olha, como eu disse, eu não sigo, eu não conheço essa celebridade, né? Eu conheço assim de nome, eu não acompanho, não sei nada. Mas eu digitei aqui, ó. Padre Fábio de Mello já ajudou os pobres. E eu, na primeira página do Google não tem nada. Não vou ser injusta, vamos pra segunda, né? Vai que tá aqui na segunda. Padre Fábio de Mello sobre depressão. Blá, blá, blá. Não, gente, ó, não tem. Se ele fez, ele realmente fez tão lindamente escondidinho que ninguém viu, né? Então, parabéns pela descrição, né? E aí, eu também fiquei assim, vai que também eu tô sendo injusta, vai que padre pode ser rico, né? Vai que não tem problema nenhum que eu que tô aqui, eu que não sou cristã, tô querendo seguir a Bíblia ao pé da letra, né? Vai que coisa mais estranha, né, que eu estou fazendo aqui. E aí eu vim ver aqui, né, o que a gente precisa, o que é preciso para se tornar padre. Eu digitei isso no Google. Aí diz aqui, né, você precisa ter um discernimento vocacional, que é identificar a vocação para o sacerdócio, através de uma reflexão pessoal, blá, blá, blá. Aí você tem que ingressar no seminário, estudos de filosofia e teologia, ordenação diaconal, né, que você vai cuidar ali de uma paróquia e tal, ordenação presbiterial, e aí você precisa ser formado, né, em seminário, filosofia, teologia, precisa também de celibato,
né? Precisa ser, não se casar. Então, não, realmente, não diz nada que não pode andar com homens lindos. Não diz nada, só diz que você não pode casar com eles, mas andar com eles aparentemente não tem problema nenhum. Então, tá tudo bem. E precisa ter a vocação, né? Daí, o que é a vocação? Diz aqui, ó, vocação é um chamado de Deus para uma missão específica e a vocação sacerdotal é um chamado para servir a igreja e a comunidade. Vocação sacerdotal. Eu fui procurar também o que é, gente. Digitei aqui. O que é vocação sacerdotal? Porque realmente eu não sei, então vamos descobrir, né? É um chamado de Deus que leva alguns homens a se tornarem padres, ou seja, exercer o ministério sacerdotal. Esse chamado envolve uma resposta pessoal a Deus, um compromisso de vida com a fé e a missão de evangelizar. Então tá, ser padre é isso aqui então, gente. Aí, assim, também não sou eu que tô dizendo, são as regras da própria igreja, né, que fez aqui. Aí a gente só analisa, né, se a pessoa tá seguindo essas regras aqui que a pessoa mesmo se propôs a seguir. Então precisa ali ter um chamado divino, resposta pessoal, ministério sacerdotal, padre é chamado a ser pastor, guia, líder, mediador entre Deus e o povo, celebrando sacramentos, ministrando a palavra e promovendo a unidade da comunidade. Comunidade da fé, serviço de amor e dedicação à igreja e à comunidade, buscando construir um lugar onde a fé possa florescer e crescer. E a missão de evangelizar. Os padres são chamados a anunciar o evangelho de Jesus Cristo, transformar vidas e construir um mundo mais justo e fraterno. Desculpa. Ai, desculpa. Realmente nós vimos, né, que o religioso mudou muito, transformou a vida do gerente lá, né? Tá bem transformadinha. Tá bom. Né? O que mais que eu digitei pra pesquisar, gente? Eu queria ver, né, que eu tava implicada que pra mim, o padre tinha que fazer ali o voto de pobreza, como as freiras fazem, né? Pra você ser freira, você precisa fazer um voto de pobreza. Padre não precisa, gente. Olha só que coisa incrível. Inclusive, padre tem salário. Padre tem salário. Aqui tá os deveres do padre. Aqui que um padre tem... Qual é o trabalho de um padre? Eu digitei aqui qual é o trabalho de um padre. Celebração da missa, administração de sacramentos, ensino e pregação, orientação espiritual, assistência aos fiéis. O padre presta assistência aos fiéis, oferecendo apoio e conforto, especialmente em momentos de dificuldade. Também não vou falar nada. Cuidado da paróquia, liderança espiritual, atendimento e aconselhamento. Tá, aí eu vi que o padre tem salário, gente. Quanto que é o salário do padre mesmo? Não tá aqui, deixa eu pesquisar de novo. Qual o salário de um padre? Qual o salário de um padre? Deve ser variável, né? O salário de um padre no Brasil, em média, é de R$ 5.424,37. No entanto, esse valor pode variar bastante, dependendo da diocese, da experiência, e etc, etc. Então, eles têm uma remuneração fixa, pode variar, blá, 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 salário do bispo é outro. Diz aqui, ó, Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, que faz eventos e shows, tem cachês que podem chegar a 120 mil por evento, segundo o SBT TV. Mas isso não é uma representação do salário de um padre comum. Mas, poxa, 5 mil e pouco. Nossa, eu devia ter sido padre. Mas eles não iam deixar eu ser padre, né? Eu queria que eu fosse freira. Mas daí freira, gente, freira não tem salário. Freira só tem salário, eu pesquisei. Freira só tem salário se, por exemplo, a freira é professora. Geralmente, né, as freiras são professoras ou enfermeiras. Aí elas recebem o salário de professora ou de enfermeira. Mas da igreja, igual o padre recebe, freira não recebe. Olha que coisa linda. Já temos uma injustiça aqui entre homens e mulheres. Zero surpresa, né, gente? Mas tá. Então tá bom. Né? Então voltando disso aqui, por que eu tô falando disso aqui? Nem sei mais. Nem sei mais porque eu tô falando disso daqui. Né? Mas é pra gente ver que as coisas não estão certas. É aquilo que eu falei no outro vídeo. A gente não sabe como as coisas funcionam. E aí as coisas se apresentam muito distorcidas para nós e a gente acaba comprando essa ideia. As coisas estão distorcidas. Né? Então, para mim, tá muito evidente, né, que uma pessoa com grande poder, publicitário, com um grande alcance de público, acabou, sim, indevidamente e injustamente prejudicando um trabalhador anônimo. E isso não foi legal. Né? Então, foi descumprida, sim. Lei ali até eu vi, eles citam lá na nota de repúdio, gente, eles citam a lei, que é a lei 9.029 de 1995. E eu fui ver essa lei, eu fui abrir a lei. E realmente diz aqui, ó, é proibida a adoção de quaisquer
práticas discriminatórias e limitativa para o efeito do acesso à relação do trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ressalva nos casos de proteção à criança ou adolescente, né? Então, criança ou adolescente pode ser impedida de trabalhar de acordo ali com, em algumas situações, tipo trabalho noturno, trabalho sem equipamentos de proteção pessoal, esse tipo de coisa. Não que em criança ou adolescente também é impedido de trabalhar, mas de fazer qualquer tarefa, entendeu? Então, daí tem mais um monte de coisa ali na lei, né, constituem práticas discriminatórias, diz ali um monte de coisa, né, e então tem a lei ali também, e tem a lei, que eu também peguei a lei aqui. Eu vi a Constituição, gente, eu fui ver tudo pra ver se tinha sentido com o que as pessoas estavam falando. Tem a lei, que lei é essa aqui? Ah, essa aqui é a Constituição, que eu fui só ver o que queria dizer ali das crianças e dos adolescentes, dizia isso, né? Trabalhos noturnos, trabalhos que envolvem risco e tal, sem o devido treinamento. E aí foi um negócio lá também de proteção aos, como é que chama aqui? Tratamento de dados pessoais, né? Inclusive, nos meios digitais existe essa lei, gente, Lei 13.709 de 2018. Então, essa lei se aplica, né, porque as pessoas têm que ter ali sigilo pessoal, tanto no meio pessoal como digital. E não importa onde você tá. Se você tá lá na Nova Zelândia e tá expondo alguém que tá no Brasil, a lei se aplica também. Não interessa onde que você tá. Então, né, a lei que fala disso, que você não pode expor a pessoa ali sem ela querer. sem ela querer ter sido exposta. Expor de maneira que a prejudique, né. Então, essas duas leis, trabalhista e o direito ali ao anonimato, gente, elas foram quebradas, tá? A lei do consumidor, não temos evidência disso, tá? Só teria sido quebrada se na plaquinha estivesse escrito doce de leite light R$ 49,90. Se não estava escrito isso, foi sim uma confusão do cliente. O mais provável, né, que tenha sido uma confusão do cliente. E aí, não, a lei não é obrigada a fazer o preço que o cliente acha que é. Infelizmente, não. Mas, né, como resultado, nós vimos, o menino foi demitido, tudo mais, tá lá sob medicação, tá, né, sofrendo vários problemas ali. E é isso que eu queria chamar a atenção, né, o como que isso sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. E quem nunca sofreu um assédio no trabalho, gente? Isso é muito comum, a gente precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem esses problemas aí que a gente sempre vai encontrar ali pessoas que fazem, né, que podem nos prejudicar, infelizmente. Eu tenho alguns exemplos e eu vou falar deles no próximo vídeo, mas é só pra gente saber, né, que infelizmente essas relações acontecem, abuso de poder, né, abuso ali de autoridade, acontece muito isso. E facilmente nós podemos ser vítimas desse tipo de coisa. Logicamente também tem um trabalhador que faz tudo errado, tem sempre as duas situações. Mas quando você tá numa posição de poder e você usa disso pra prejudicar o outro, que não tem o que fazer, né, o dono da loja chegou e falou, vamos ter que demitir você. Ele vai fazer o quê? Ele, poxa, mas não me demitam, né? Não foi isso que aconteceu. A gente viu que não foi isso que aconteceu. Nós vimos na câmera de segurança que não foi isso que aconteceu. Mas por causa da repercussão, para não ficar feio pra loja, nós vamos demitir você. Entendeu? Então é complicado, né, gente? É complicado a gente ser pobre. Por isso que a gente precisa entender como as coisas funcionam. Eu sempre digo isso e eu sempre vou falar. A gente precisa entender como as coisas funcionam. Tá bom? E eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo no ambiente de trabalho no próximo vídeo, que esse já está enorme. Então, nos vemos lá.